Olá, muito boa tarde. Como que está? Você está direito? Hoje é 24 de setembro. Esta data não te diz alguma coisa? 24 de setembro é o dia da independência da Guiné-Bissau. No dia 23 de janeiro de 1963, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde efetuou ataques nas bases do Tite. Ataques estes que culminaram com a independência da Guiné-Bissau. E hoje nós estamos aqui para comemorar e refletir sobre o processo da independência da Guiné-Bissau e como a Guiné-Bissau se posicionou depois da independência. E para isso nós temos aqui o nosso estudante de mestrado, o Vladimir, que vai fazer uma abordagem especificamente sobre o pós-independência da Guiné-Bissau. Então, Vladimir, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu primeiro agradeço o convite que me foi formalizado. Ao mesmo tempo também o desafio do NEA, através da sua direção, para que em conjunto refletirmos sobre a independência da Guiné-Bissau, saudar assim que nos assiste. O propósito deste nosso encontro é num contexto especial em que se assinala, grosso modo, meio século das independências africanas. Refiro-me aos países africanos de língua oficial portuguesa, mas através desta mensagem, desta reflexão sobre a independência da Guiné-Bissau, este último país africano que primeiro se autodeterminou da dominação colonial lusitana. Ora, refletir ainda que de forma muito breve sobre a independência da Guiné-Bissau, proclamada como referiste há bocado aqui, a 24 de setembro de 1973, em Lugajol, nas matas de Boé, leste da Guiné-Bissau, obriga-nos desde logo a separar as águas, para dizer que não queremos fazer uma abordagem global de todo um complexo de situação à volta da independência da Guiné-Bissau. Aliás, não seria possível, porque também não temos todo o tempo para tal. Vamos aqui focar, sobretudo, na orientação política que o país seguiu depois da independência, enquanto uma nação por si só. Posto isso, se a luta pela independência da Guiné-Bissau foi um fato político, foi um ato político, se também a luta pela independência da Guiné-Bissau foi um fato e ato de cultura, então devemos também aceitar, em certa medida, que a sua concretização, isto é, a proclamação unilateral, é reconduzível a um facto e a um ato de natureza jurídica. Aliás, encontramos esta referência, algures, na fala de Mário Pinto de Andrade. Ou seja, as conclusões jurídico-práticas sobre toda uma arquitetura, toda uma ideologia por trás da luta armada pela libertação da Guiné, tiveram lugar com a ação de Boé. Lá, nas colinas, para quem conhece a Guiné, nasceu o Estado. Das consequências jurídicas que se possam tirar deste ato de proclamação literal da independência, podemos indicar aqui, no mínimo, duas. A primeira é a inversão da posição do poder, ou seja, porque o regime colonial fascista português da altura saiu de posição de quem detinha o poder sobre o território, o Estado da Guiné-Bissau, e passou para um poder estrangeiro que exercia o controle sobre uma parte. Há algumas pessoas que dizem que uma terça parte do território da Guiné-Bissau, enquanto que o PAGC passa, enquanto estrutura que conduziu a luta, a assumir as funções de poder efetivo através da nova Constituição que o impunha. Isto aqui numa primeira grande versão. No segundo plano, e no plano internacional, o reconhecimento do Estado da Guiné-Bissau pelas Nações Unidas, conforme justamente a sua carta reconhece o estatuto jurídico-político da Guiné-Bissau enquanto um Estado independente. Tudo isto é para quê? Isto para referir que, afinal, encontramos afinal o respaldo, o nexo para celebrar a independência na faculdade, particularmente aqui no NEA, porque muitas vezes a independência da Guiné é celebrada do ponto de vista cultural, do ponto de vista como um ato político, como um ato cultural, mas é também um ato jurídico. Estamos aqui na Faculdade de Direito, portanto temos essa obrigação de assinalar e encontrarmos um nexo para essas celebrações. Portanto, dando continuidade a este exercício de reflexão
E assinalar as independências, no caso particular de Guiné-Bissau, tem vários significados que nós podemos retirar disto. Para nós, celebrar a independência, assinalar esta data, significa reconhecer o sacrifício consentido, não é? Ao mesmo tempo exaltar com honra e glória a convicção patriótica de uma geração gloriosa que a seu tempo, com os meios de que dispunham, na verdade, cumpriu a sua missão histórica, que era justamente lutar pela independência da Guiné-Bissau. Esta geração fê-lo com afinco, isto é importante dizer isto, fê-lo com um propósito e fê-lo para que hoje pudéssemos estar a falar da Guiné-Bissau enquanto uma nação independente. E, portanto, para nós celebrar a 24 de setembro é basicamente isto, reconhecer aquilo que foi a convicção e a elevação máxima da consciência cívica do povo guineense na altura para lutar para a independência da Guiné-Bissau. Ora, envolvidos 52 anos, recordamos e olhamos para a Guiné-Bissau como um Estado cuja construção ideológica é de base antropológica, antropocêntrica e revolucionária, está em ruína acelerada. Isto é importante dizer que lamenta-se este facto, mas é o que é e nós não podemos recusar isto. Porquê? Porque a história ditou um facto. A luta pela independência da Guiné-Bissau foi produto de uma ideologia política, cientificamente muito bem estruturada e desenvolvida, uma ideologia implementada por Amílcar Cabral e seus companheiros, ou seja, a base antropocêntrica da revolução da Guiné-Bissau, da luta armada pela independência, estava mesmo virada para o homem. Queria que as pessoas pudessem assumir a sua dignidade, pudessem ter as condições básicas de existência enquanto humano, pudessem ter água potável, pudessem ter algo para comer, pudessem ter a casa. Queria que o povo pudesse ter conforto, mas sobretudo pudesse ter a liberdade de autodeterminar, de pensar e de assumir o seu destino enquanto um povo que também tem direito a o fazer. Portanto, esta é a grande lógica por trás da luta armada pela independência da Guiné-Bissau. Por isso, tanto a independência, a liberdade, a dignidade e a igualdade integram um núcleo duro, dos direitos para os quais Amílcar Cabral e os seus colegas bateram contra o então regime fascista português e resgataram com dignidade e devolveram ao povo guineense o direito de sonhar, o direito e a liberdade de construir em si. A partir desta visão, temos de admitir que havia ou continuamos a ter duas maiores projeções em termos de objetivos por detrás da luta armada. A primeira maior projeção era a autodeterminação do povo, que passasse pela independência da Guiné-Bissau, declarar a independência, a formação do próprio Estado, e a segunda grande maior projeção, através do próprio Estado, já enquanto uma estrutura política organizada, devolver a condição de dignidade e transformar as condições de vida do país. Para muitos é isto que chamam do desenvolvimento, chamam do programa maior, no caso da Guiné-Bissau. Portanto, exatamente. E esta luta revolucionária fundou o Estado da Guiné-Bissau, ou seja, a primeira grande projeção foi conseguida. Vamos lá ver o desafio de consumação da segunda grande projeção, que era transformar a vida da população, garantir que todos tivessem a condição de existir enquanto pessoa humana, assegurar as necessidades básicas, acompanhar os desafios de globalização na perspectiva moderna, porque nós não podemos deslocar também desta realidade, que não, nós ficávamos só naquelas necessidades básicas. Também hoje o desafio de acompanhar os desafios de globalização também podem ser integrados no grande núcleo que integram a segunda grande projeção de luta armada pela independência da Guiné-Bissau. Mas aqui há um pormenor importante, porque quem, do ponto de vista político, conduz o país, a nação, são os políticos, são as pessoas a quem o povo atribui a responsabilidade, confiam a responsabilidade para transformarem um país enquanto um coletivo
beneficiando os próprios políticos, o próprio povo e a todas as pessoas que possam escolher o território para ver e acreditar e transformar os seus sonhos. Mas o que é que acontece? Essas pessoas a quem o povo entrega o poder para a transformação do destino da nação devem observar um conjunto de requisitos capazes de garantir que estão preparados para o efeito, que é o primeiro grande requisito valorativo, é a integridade. Quando nós pensamos em integridade, estamos a pensar em uma pessoa íntegra que respeita os valores ético-morais e sabe lidar com as leis. Não se deve vender, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, já há fenómenos de comprar e vender os deputados, ou seja, nós não podemos admitir, num país como a Guiné-Bissau, que teve uma luta heroica, que a política seja transformada numa praça comercial onde tudo se vende, onde tudo se compra. Não, nós não podemos admitir isto. Ou seja, significa que este elemento valorativo, atributo para quem desempenha as funções políticas da integridade, está em crise na Guiné-Bissau. O segundo valor atributo que nós podemos atribuir é a visão relacionada com a ciência. Porque quem tem a visão ou acredita na ciência encontra sempre soluções para os problemas que afetam o país. Hoje nós não podemos acreditar nas ações misteriosas para a transformação do país. Nós não podemos acreditar nas ações mágicas, por assim dizer, para transformar o país. Não. É preciso ter uma visão do desenvolvimento. É preciso acreditar que a ciência é um dos mecanismos importantes. Hoje na Guiné-Bissau é fácil ouvir ainda um discurso, escola é encanada, ou seja, escola não é nada. É absurdo pensar como é que nós podemos projetar um país onde ainda existe este vocábulo, ou essa frase, escola não é nada. Portanto, temos mais uma crise de um elemento importante que é exigível para que um político possa ter. Mais um é competência. A competência, quem é competente é capaz de transformar, assegurar e projetar a esperança. Pois aquilo que temos assistido ao longo dos anos é que o país, acredito que a partir da própria sociedade, tem produzido políticos incompetentes. Isto temos de dizer isto com verdade e eu acho que todos nós sabemos que faltou a capacidade de transformação. Porquê? Porque não faltam os recursos naturais capazes de sustentar. Pegamos todos os recursos naturais da Guiné-Bissau, dividimos aquilo por capita, ou seja, por cabeça de cada um guineense, vemos lá que o rendimento médio, quanto é que um ganhava em francos Xavier em euros, seria um valor importante para assegurar que aquilo ajudava para transformar. Ou seja, somos muito poucos. Hoje acredita-se que, estima-se o número populacional perto de 3 milhões de habitantes. Para todo um conjunto de recursos que a Guiné-Bissau tem, dava para viver num paraíso. Era um país extraordinário em termos de concretização e transformação de potencialidade, de jovens e tudo mais. Claro, nós não estávamos cá para estudar, estávamos na Guiné para poder transformar as nossas potencialidades na Guiné. Mas também há um outro elemento valorativo que era preciso para um agente político ter para poder ajudar na perspectiva de transformação. É o compromisso. É a causa para com a pátria. Quem compromete com a pátria não se coloca em primeiro plano. Ou seja, ao invés de servir a ele através do Estado, procura o Estado para servir o coletivo. É importante para ver como é que aqui há uma troca de inversão. Na Guiné-Bissau, dantes procurar entrar para a administração pública, exercício de funções políticas, era tão nobre que quando a pessoa reclama, queria lá chegar, era mesmo para aproveitar da estrutura do Estado, poder servir o Estado e servir o próprio povo. Hoje não, o desafio é contrário. O que é que acontece? É justamente uma inversão de tudo isto. As pessoas vão, exigem, reclamam, até justamente de forma sem qualquer compromisso para o aparelho administrativo, chegam lá, servem-se do Estado, engorduram o seu património financeiro, em consequência o Estado fica pobre, a população fica pobre. Porquê? Porque furtam, roubam, fazem tudo. E isto é um dos problemas que afetam a Guiné-Bissau. Ou seja, hoje falamos da instabilidade, falamos, por exemplo, de fome, falamos de
muitos aspectos que caracterizam a Guiné-Bissau hoje, mas são consequências justamente de um problema. O problema é a descontinuidade do projeto ideológico que estava por trás da fundação do Estado da Guiné-Bissau. Vamos lá recuperar a versão áudio do último discurso da Amílcar Cabral. Vamos lá recuperar algumas obras escritas por Amílcar Cabral através de terceiros. Dá para ver que o homem, o gênio, deixou tudo claro e dava simplesmente para que uma classe política decente pudesse pegar naquilo, refletir e traduzir em prática os ideais daquele senhor e dos colegas que o acompanharam para a luta pela independência da Guiné-Bissau. Ora, perante tudo isto, a tradução prática é de que tem um nome, é estagnação total. 52 anos de independência, o país está parado. O país tem andado para trás. Isto é incrível, ninguém quer isto, infelizmente. Mas olha, é verdade que, independentemente de toda esta radiografia, de mostrar que a Guiné-Bissau continua num dos países mais pobres do mundo, num dos países cuja economia é deficitária, apesar de vários fatores que nós estamos aqui para discutir, mas ainda assim nós acreditamos que é impossível inverter o cenário. Assim continuamos a sonhar com uma Guiné-Bissau positiva. É possível. E esta Guiné-Bissau positiva que seja capaz de concretizar os ideais da Amílcar Cabral, de combatentes da liberdade da pátria, e poder permitir-nos sonhar melhor e os que vêm depois de nós, próximas gerações, possam também sentir orgulho da nação a que pertence. Ainda assim, pronto, mas como é que isto pode acontecer? Isto pode acontecer justamente com uma coisa simples. O povo guineense, a classe política guineense, precisa reencontrar-se com as ideologias que fundaram o Estado da Guiné-Bissau. Isto é fundamental, porque não adianta dar passos quando tudo aquilo que justifica dar aqueles passos, a pessoa está completamente de posição inversa. Ou seja, nós não teremos as condições para projetar se nós ignorarmos por completo as bases ideológicas da construção do Estado da Guiné-Bissau. Posto isto, devo lamentar dizer que a Guiné-Bissau não merece os parabéns, sobretudo do ponto de vista político. Foi um desastre dos 52 anos que nós não podemos continuar a admitir e temos de dizê-lo de forma convicta que é preciso inversão de tudo isto, pois não vamos continuar um país do ponto de vista económico dependente, do ponto de vista científico dependente, do ponto de vista político, fingir que somos independentes, mas pronto, com todas aquelas amarras que não nos permitem, enquanto nação, desenvolver e afirmar-se no plano nacional e internacional. Portanto, são estas as minhas reflexões e convido aos jovens guineenses também para terem uma noção, uma perspectiva crítica daquilo que é a realidade do nosso país. A ninguém satisfaz esta condição, temos que assumi-la como uma verdade, como uma realidade. Entretanto, batermos para que tudo isto mude. Obrigado. Muito obrigado, estimado Vladimir. Agradecemos imenso pelo seu contributo, pela sua reflexão. Exato. E aí fica para vocês. 24 de setembro não é um dia qualquer, é um dia para nós pensarmos, repensarmos naquilo que nós queremos para a Guiné atual e para a Guiné que será do futuro. O plano maior ainda não foi cumprido. Obrigado.